Olá, você vai ver nesta edição. Alisson Carvalho de Alencar é empossado Procurador-Geral de Contas para o biênio 2019-2020. TCE não provê recurso de agravo e mantém decisão singular envolvendo a Prefeitura de Pedra Preta. TCE libera parte do ajuste salarial dos professores de Jaciara. Os detalhes agora no TCE Notícias. O procurador de contas, Alisson Carvalho de Alencar, tomou posse como procurador-geral e vai comandar o Ministério Público de Contas durante o biênio 2019-2020. Confira como foi a cerimônia realizada no plenário do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Diversas autoridades dos poderes executivo, legislativo e judiciário, nas esferas federal, estadual e municipal, além de servidores e familiares, estiveram presentes na solenidade de posse do novo Procurador-Geral de Contas de Mato Grosso, Alisson Carvalho de Alencar. Ele vai comandar o Ministério Público de Contas no biênio 2019-2020. Na oportunidade, o presidente do TCE de Mato Grosso, conselheiro Domingos Neto, enalteceu o papel do MPC no fortalecimento do controle externo. Tenho acompanhado os avanços dos trabalhos realizados pelo Ministério Público de Contas, que tem aperfeiçoado seus pareceres, enriquecendo sobremaneira o debate técnico dos processos apreciados e julgados por essa Corte de Contas. Testemunhas são os conselheiros interinos. Aproveito esse momento também para parabenizar todo o corpo técnico do Ministério Público de Contas. O atual Procurador-Geral de Contas, Getúlio Velasco Moreira Filho, que foi homenageado pelos analistas de contas e pelo sucessor, agradeceu a colaboração de todos na condução do biênio 2017-2018 e reforçou que vai continuar contribuindo com a melhoria dos trabalhos exercidos pelo MPC, inclusive agora que passa a exercer o cargo de ouvidor-geral da instituição. Regozijo-me em sair dessa incumbência consciente dos feitos que conseguimos realizar. A valorização dos nossos servidores foi objeto do nosso projeto de fortalecimento, fato este que impactou sobremaneira na prestação do serviço ao cidadão. Nesse tempo em que navegamos rumo a grandes mudanças no cenário nacional e regional, igualmente devemos ter sempre a consciência de que estamos todos numa mesma travessia, todos seguindo em direção ao mesmo propósito, o de levar o Estado de Mato Grosso a um patamar de notoriedade e crescimento. Já o novo Procurador-Geral de Contas se comprometeu em buscar uma gestão ainda mais colaborativa do MPC, que completa 10 anos de criação em janeiro de 2019, apostando em tecnologia e em práticas que resultem em serviço prestado com qualidade à população. Vamos atuar em colaboração com o Tribunal de Contas, com o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, com o Tribunal de Contas da União, com todos os órgãos de controle, cada vez mais a favor da sociedade. E o foco será a prevenção, uma prevenção em larga escala para evitar o dano. Na solenidade também foram empossados o Procurador-Geral Adjunto do MPC, William de Almeida Brito Júnior, assim como o Controlador-Geral da instituição, Gustavo Deschamps, imbuídos em contribuir com a fiscalização eficiente dos recursos aplicados pelos órgãos públicos. Eu espero que seja um biênio com muitos frutos, com bastante trabalho, que o Ministério Público de Contas cada dia mais continue exercendo a sua missão condicional com eficiência, com eficácia, zelando pelo patrimônio público mato-grossense. O grande desafio na proatividade não é só o controle de legalidade, mas sim também o controle da qualidade da despesa pública. Porque o que o cidadão está preocupado não é só com a corrupção em si, mas também na entrega de um serviço público de qualidade. E é isso que precisamos focar. Autoridades fizeram questão de reconhecer o papel exercido pelo controle externo mato-grossense, que é referência para o país. Aqui estão os quadros mais qualificados do Estado para fazer análise das contas dos municípios, das contas das diversas pastas do governo estadual, e a Assembleia Legislativa ela tem esse papel um pouco mais político
e aí quando precisamos de algo mais técnico é aqui que a gente vem procurar, é aqui no Ministério Público de Contas, através do Tribunal de Contas. Então está de parabéns os novos procuradores. O Ministério Público ele tem um papel muito importante, que é o de apresentar recursos em nome da sociedade. Quando uma decisão penaliza um gestor, o gestor apresenta o seu recurso individual. Mas quando eventualmente uma decisão não é a ideal para a sociedade, só quem pode apresentar o recurso é o Ministério Público de Contas. Então eles têm esse papel muito importante de defesa do erário. O prefeito de Pedra Preta teve um recurso de agravo não provido após atraso em envio de informações ao TCE. Veja os detalhes. Interposto por Juvenal Pereira Brito, prefeito de Pedra Preta, o recurso de agravo foi contra o julgamento singular 804 de 2018 da relatoria do conselheiro interino Moisés Maciel. O gestor requereu o pedido suspensivo do julgamento que declarou a revelia pelo atraso e não envio de 26 documentos e informações obrigatórias ao Tribunal de Contas de Mato Grosso. Entretanto, o TCE citou o gestor 2 vezes para apresentar defesa no processo, mas Juvenal Pereira Brito deixou transcorrer o prazo. Quanto ao efeito formal, entendo que este deve operar, posto que a admissão de peça defensiva fora do prazo regimental premiaria a parte negligente com o prejuízo daquele que responde ao chamado deste tribunal, de acordo com o lapso temporal fixado para tanto. Diante disso, o relator do processo, o conselheiro interino Moisés Maciel, votou por conhecer o recurso de agravo e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo assim inalterados os termos do julgamento singular. E o Pleno do Tribunal de Contas de Mato Grosso liberou a Prefeitura de Jaciara para que realize o pagamento de parcela de ajuste dos vencimentos dos professores da educação básica do município ao Piso Nacional do Magistério, referente a 2018. Confira. A representação de natureza interna foi formalizada pela Secretaria de Controle Externo de Receita e Governo do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Após ter sido aprovada na Câmara de Vereadores de Jaciara em sessão extraordinária, a Lei 1838, de iniciativa do Executivo Municipal, concedendo reajuste de 30,56% na remuneração dos profissionais do Magistério da Educação Básica, a título de adequação ao piso nacional. Inicialmente, o relator do processo, o conselheiro interino Moisés Maciel, havia concedido medida cautelar suspendendo o pagamento do reajuste, por entender que haja confronto na Lei de Responsabilidade Fiscal, uma vez que o Poder Executivo de Jaciara já ultrapassou o limite prudencial do total das despesas com pessoal. Porém, no julgamento, o conselheiro interino Luiz Henrique Lima pediu vista do processo. Na análise do processo, o conselheiro emitiu voto vista contrário ao entendimento do relator e pontuou que a adequação aos vencimentos básicos dos professores municipais de Jaciara ao piso nacional do magistério atende integralmente aos preceitos legais e constitucionais e sobrepõe a Lei de Responsabilidade Fiscal quando se refere ao limite prudencial de gastos com o pessoal, conforme análise de jurisprudência de outros órgãos de controle. A determinação legal, em caso, é a da lei nacional, que por determinação constitucional instituiu o piso salarial nacional para os profissionais do Magistério Público da Educação Básica. Tal compreensão situa-se na mesma linha da citada jurisprudência do Tribunal de Contas de Mato Grosso. E o mesmo entendimento também já foi esposado por outras cortes de contas. Eu trago aqui o julgado do TCM de Goiás, relatado por um conselheiro substituto, e do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul. O voto vista foi acolhido pelo relator da representação interna, o conselheiro Moisés Maciel, e seguido por unanimidade dos demais membros do Pleno da Corte de Contas, ficando assim homologada parcialmente a medida cautelar e liberada a concessão da parcela de 2018.
porém suspensas as parcelas previstas para os 3 próximos anos. É claro que nós entendemos que o professor deve e precisa ser valorizado para além do piso. Mas como o município encontra-se em dificuldades financeiras, é necessário então que nós aguardemos, conforme posto na decisão do eminente revisor, o desfecho do piso nacional que será implementado a partir de 2019. E, portanto, senhor presidente, eu acolho o voto vista e voto no mesmo sentido. Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Mais informações sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso você confere em nosso portal no endereço www.tce.mt.gov.br e em nosso canal do YouTube em TCE Mato Grosso. Até mais!